ou seja, nós estamos se omitindo a nós mesmos de aprender a palavra. Portanto, aleluia, é aquilo que eu sempre costumo dizer, meus irmãos. Nós vamos na lição hoje, a lição de número 3, baseado no livro do Apocalipse, no capítulo, a lição 4, melhor dizendo, do Apocalipse. Já vou falar para os irmãos. Apocalipse, capítulo, deixa eu ver aqui, meus irmãos, capítulo 2, capítulo 2 do Apocalipse. Hoje é a quinta lição, meus irmãos. É a quinta lição. Na semana passada passamos a igreja de Esmirna. Estaremos agora falando sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, glória a Deus. Irmãos, você nunca perde por aprender a palavra. Você perde por não aprender. Você perde por não aprender. Agora, você passar um tempo estudando a palavra, um ensinamento que é cansativo, você não perde, mas você ganha. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Versículo 13 de toda a igreja. Conheço as tuas obras e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome, e não me negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha que ponto, esse Antipas aqui era um servo de Deus, meus irmãos. Está vendo aqui, meus irmãos? Mas não negastes o meu nome. Não negue a fé, meu irmão. A luta está vindo, não negue. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que se seguem a doutrina de Balaão. Aquele Balaão lá do Velho Testamento lá, meus irmãos. Falso profeta, mentiroso, enganador. Não está diferente hoje em dia não, meus irmãos. Hoje está a mesma baracutaia. O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. 15, meus irmãos. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Vou falar também desses nicolaítas, meus irmãos. Quem eram esses nicolaítas? Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra. O último versículo é o de número 17, meus irmãos. Toda a igreja, vamos ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencei, darei de comer na escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, no aquele que o recebe. Amém. Meus irmãos, vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Vamos mergulhar aqui sem dó. Está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Quer dizer, evangelista, se eu não aprender a palavra, eu vou ficar fraco? Vai. Evangelista, se eu não congregar, eu vou ficar fraco? Vai ficar fraco. E se eu não buscar Deus, vai morrer na fé. E se eu não buscar, vai morrer espiritualmente. E se eu ficar só de boa, vai morrer espiritualmente. E o que fazer para se fortalecer? Congregar, buscar a palavra, ler Bíblia e buscar a Deus e ir para a casa do Senhor. É os princípios para nós se levantarmos espiritualmente. Que há dias, meus irmãos, que você vem com os pés pesados igualmente a mão de pilão. É ou não é, meus irmãos? Acontece comigo, tem dia que eu venho arrastado, o anjo vai levar a aulinha. Mas a carne, meu irmão, ela quer ficar só no sofá. A nossa carne não quer coisa ruim, só quer coisa boa. Ficar no sofá com aquele botão, aquele controle de 70 botões, ó. E meu irmão, e se você for no embalo, Neuza? Se você for no embalo, igreja, você não sai de casa para buscar Deus, não. Você morre na praia, na areia seca. E não se levanta. E o que fazer, evangelista? Buscar, congregar, se esforçar, ler a palavra, jejuar e tirar a bisteca da panela. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que é difícil, meus irmãos. A igreja de Pérgamo, meus irmãos, diz assim, ó. Pérgamo, a cidade dos... Nós estamos na carta da igreja de Pérgamo. Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas em Apocalipse 2. Situada às margens do Caico e distante 30 quilômetros do mar Egeu, Pérgamo era a mais importante metrópole da Mísia, cidade antiga e rica. Fizera-se afamada por sua biblioteca, cujo acervo chegou a ser estimado em 200 mil volumes. De tal forma, ela se achava ligada aos livros
que o seu nome tornou-se sinônimo destes. Pergaminho, seus operários sabiam como industriar a pele animal como suporte à escrita. Como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus. Faltava-lhe a sabedoria do livro dos livros. Provérbio de Salomão, capítulo 1, meus irmãos. A cidade de Pérgamos, a palavra Pérgamos, ela tem tudo a ver com livros. Ela tinha a prática de livros, fazia livros ali pela pele dos animais, era curtida os animais, a pele, e ali era usado como escrita a pele dos animais, né, meus irmãos? E vamos assim ler toda a igreja, Provérbios, capítulo 1 e versículo 7, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos estar lá, estamos falando sobre o conhecimento da palavra. Provérbios 1 e versículo 7. Toda a igreja pode ler, por favor, meus irmãos. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Irmãos, aguenta essa aí que eu vou te falar. Está seguro no banco? Segura na cadeira aí, segura aí. Posso falar, meus irmãos? Eu vou até reler aqui, meus, mas segura aí, e nem vou embora do culto não, pelo amor de Deus. Olha o que tem escrito aqui, Provérbios 1 e versículo 7. Aguenta aí, meu irmão, escuta essa aqui. Ó. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha o que diz o versículo 8. Lê todo o versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe as doutrinas de tua mãe. Teu pai Deus, tua mãe, o conhecimento. Aqui está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O cristão, irmãos, não pode correr do culto de ensinamento. Por quê? Porque ele vai ficar fraco. Evangelista quer dizer que você no ensinamento vai ficar fraco, porque é a palavra de Deus que diz assim. O que vai fortalecer o cristão é a palavra. Eu tenho base para falar isso na Bíblia. Vamos pela Bíblia, vamos lá? O que Jesus falou para aquele homem que construiu a casa sobre a areia? Como é que está escrito lá? Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é igual ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Vê a tempestade, vê as enchentes, vê os vendavais. O que aconteceu com aquela casa, Neuza? Foi para o chão, foi para o beleléu. Essa casa é o crente, é o cristão, é a irmã, é o obreiro, é o pastor, é o dirigente, é o papa, é qualquer pessoa que não gosta de conhecer a palavra. O que acontece? Vê a tempestade e ele se arrebenta com facilidade. O que Jesus falou para aquele homem, Deus, que construiu a casa sobre a rocha? Aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vê a tempestade, as lutas, enchente, e ela ficou infirme, intacta. É o cristão que congrega, que busca a Deus, que lê a palavra, se esforça para aprender a palavra. Vem a pancada, vem o disse-me-disse, vem a fofoca do capeta, vem tudo, mas está lá firme. Ela está lá firme. Nada move ele e ela da casa do Senhor. Aleluia! Briga no casamento, confusão no casamento, briga na empresa, briga até com o capeta, mas está lá firme. Não cede, não desiste. É o cristão que gosta da palavra, meu irmão. E a sinagoga dos apóstolos, nós somos uma igreja como disse o que está, mas nós não levantamos, não iremos levantar pessoas que não têm visto a palavra. Ou seja, a irmã pode não saber teologia, mas tem de buscar o Senhor, de congregar, de aprender a palavra, serão levantados por Deus nessa obra, porque essa obra não é do Aurean, mas é de Deus, meus irmãos. Então, nós queremos irmãos que não sabem nada, mas que tenham vontade de aprender a palavra, e irmãs que não sabem de nada, irmãos que não sabem nada, mas evangelista, conta comigo para buscar o Senhor e a palavra, porque nós queremos, irmão, que Deus levante dessa obra aqui, irmãos, pessoas cheias de Deus, ainda que não tenham que cair morto, mas que tenha vontade e desejo pela palavra. Por que, evangelista? Porque a palavra, Deus, que vai te sustentar e me sustentar nas horas difíceis. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vejo o cristão correndo mais com medo de ensinamento do que o cão da cruz. Tem cristão que corre com mais medo do ensinamento da palavra do que do cão da cruz. Olha o linguagem que tem no mundo aí fora. E o que vai ser esse obreiro no amanhã, essa obreira na manhã? O Zé Ninguém na fé. Vai pregar nada, meu irmão. Irmão, você pode ter conhecimento de nada, mas se você vem para o ensinamento, você aprende, nós aprendemos. Eu aprendo, eu reciclo o que eu estou aprendendo, e vocês aprendem aquilo que não têm aprendido, e eu reciclo aquilo que eu tenho aprendido. E nisso, meu irmão, nós se fortalecemos uns com os outros. Amém, meus irmãos? Amém. Glória. Vamos aqui adiante, meus irmãos. É culto de doutrina, meu irmão. Oh, meu Deus do céu.
Se eu não falar isso aqui, Deus me cobra depois, aí eu estou frito, meus irmãos. A igreja em Pérgamo. Pérgamo em grego significa casado. É bem provável que a igreja de Cristo haja sido implantada em Pérgamo. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quanto à estadia de Paulo em Éfeso. Pérgamo em grego significa casado. É bem provável que a igreja de Cristo haja sido implantado em Pérgamo. Quanto à estadia de Paulo em Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 31. Toda a igreja, quando estiver pronto, vou fazer aquelas cantidinhas da roça, cantar até 3, contar até 3, e as irmãs assim podem ler. Preparado, minhas irmãs? 1, 2, 3. Pode ler, minhas irmãs. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vós. Eu pergunto para vocês, me respondam. Quantos anos passou Paulo ensinando a igreja de Pérgamo? 3 anos. 3 anos a igreja que estava em Éfeso, mas aponta para a igreja de Pérgamo. 3 anos. Isso abre um precedente, Neuza. Isso abre um precedente, igreja. Que pastor de igreja não deve ficar falando só de dízimo e oferta, não. Faz parte da bênção, faz parte. Mas pastor de igreja, dirigente de igreja, obreiro, tem que ensinar a palavra e aprender a palavra. Paulo passou 3 anos. Quais eram os períodos? De dia e... Ele não parava, meus irmãos. Por que ele não parava, Grace? Disse da igreja. Porque ele se preocupava com os cristãos. Não que esse cristão fique só assim. Olha só, olha para cá. Cuidado, não cai. Se ficar só pulando, Neuza, uma hora vai cair. Igreja não se sustenta só no repeté, no pro, no tretetê, no tretetê, no teta. Não. É Bíblia, meu filho. Quer ser pregador, minha irmã? Come Bíblia. Pastor, eu não vou comer Bíblia. Então tu não vai aprender potroca nenhuma, não vai pregar potroca nenhuma, meu irmão. Aleluia. Só prega quem lê a palavra. Você pode não ter conhecimento, mas se você lê a palavra, você vai pregar, meu Senhor, em nome do Senhor. Porque Paulo aqui, ele passou 3 anos de dia e de noite. Isso mostra que Paulo não tinha preguiça nem de aprender e nem de ensinar. Amém, meus irmãos? Pastor, tu tá bravo? Não, estou sendo cobrado por Deus, porque eu não quero uma igreja somente de pula, de dança, mas eu quero uma igreja cheia do Espírito Santo, primeiramente, Maneusa. E não sou contra os irmãos que dão replé, que eu gosto também, vez ou outra eu só quebrando os dedos aí, a ponta de unha, mas eu gosto também da palavra de Deus, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apesar da cidade ser guardiã do trono do próprio demônio, olha só. O reino de Deus prevaleceu em seus termos. Se o trono era do diabo, o cetro estava nas mãos de Cristo, o cetro de julgamento. Isaías capítulo 9, livro do profeta Isaías, profeta messiânico, que fala muito sobre Jesus Cristo, é chamado o profeta messiânico, mais ou menos no ano 700, por aí antes de Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, toda a igreja, capítulo 9, versículo de número 6, meus irmãos. Vou contar até 3, e as irmãs podem ler Isaías capítulo 9, versículo 6. Por que eu faço isso? Porque nós estamos aqui para aprender. E quando eu falo isso, irmão, eu reciclo aquele pouco que eu tenho aprendido. Porque eu não quero só ensinar para os irmãos e ficar para trás, não. Eu quero aprender mais e mais, porque a obra... Irmãos, eu dou aquela palavra, foste fiel no pouco, eu te colocarei, meu irmão. Eu fico feliz quando os irmãos vêm aqui, irmão, porque amanhã, irmão, se eu não consigo ser fiel com a igreja com 5, 6 pessoas, eu vou ser fiel com 200. Eu fico besta com os pastores que chegam para mim e falam assim, eu repreendo na hora. Evangelista, se sair 2, Deus manda 10. Mentira. Se eu não estou sabendo cuidar de 2, eu vou saber cuidar de 10, meu irmão. Deus não é besta não, meu irmão. Não, esse é papo furado. Se eu não estou sabendo cuidar de 2 pessoas, eu vou cuidar de 10? É papo furado. Não vou apoiar esse negócio não. Isaías capítulo 9, versículo 6, meus irmãos. Toda igreja, por favor, pode ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele, está tudo isso aí, o cetro de julgamento. É ele, meus irmãos. Quem? O Cristo, meus irmãos. Espada de 2 gumes. Alguns teólogos chegam a dizer que a espada de 2 gumes representa o Velho Testamento e o Novo Testamento. Alguns teólogos chegam a dizer isso. Diz assim, ó, uma igreja casada. A palavra Pérgamo no grego quer dizer
casado ou casada, certo, meus irmãos? Diz assim, uma igreja casada com o mundo, era que a igreja de Pérgamo era, uma igreja casada com o mundo, e que já se havia acomodado das suas ardilosas heresias. Apresentava-se Jesus como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, abrindo um precedente. O cristão, se ele se acomodar muito com o mundo, irmãos, ele vai querer servir a Deus? Não vai, Neuza, porque o mundo, Neuza e Cristina, irmãos, o mundo é ruim, o mundo é bom para dedéu, meu irmão. O mundo, irmão Jacinto, é ótimo. E se a gente ficar no embalo do mundo, meu irmão, acabou, porque o mundo é cheio de coisas boas, de delícias, de coisas maravilhosamente, meus irmãos. E se nós formos no embalo, irmão, a gente pega o sabor de ler a palavra, pega o sabor de congregar, pega o sabor de jejuar, pega o sabor de tudo que é concernente às coisas de Deus, porque a nossa mente já está poluída com o mundo na nossa mente. Nossa mente, eu falo nossa, porque também eu sou humano, acontece comigo também isso aí. Então o que nós temos que fazer? Senhor, me guarda, me cobre com o teu sangue, não deixa eu ficar só preso nas coisas do mundo, para eu não esquecer da tua chamada na minha vida. Apocalipse 2, meus irmãos, Apocalipse 2 e versículo 12, quem achou pode ler, meus irmãos. Apocalipse 2 e versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. De 2 fios, que simboliza a palavra. A palavra, meus irmãos. Aqui diz assim, ó. Sim, contra as apostasias, só existe uma arma realmente poderosa. A Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Efésios, meus irmãos, capítulo 6, vou esperar para a igreja ler. Efésios 6 e versículo 17. Toda a igreja, por gentileza, Efésios capítulo 6 e versículo 17. Glórias a Deus. Efésios capítulo 6 e versículo 17. Que achou? Acharam, meus irmãos? Pode ler, meus irmãos. Efésios 6 e 17. Aleluia. Efésios capítulo 6 e versículo 17, meus irmãos. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos reler toda a igreja, por favor, Efésios capítulo 6. Olha o que Paulo fala aos irmãos de Éfeso, concernente a tudo que é referente à espada que nós lemos no Apocalipse. Vamos ler todos nós, Efésios capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação, vírgula, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, está dizendo aqui que a palavra, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela tem 2 funções. Ela ataca e ao mesmo tempo ela defende. Sim ou não? Sim. Então, meus irmãos, vamos se cobrir da palavra de Deus. Quando nós tivermos tempos em casa, a oportunidade, leia a palavra. Está na hora do almoço no serviço, para de ficar no roda de ímpios mundanos que ficam falando palavrões e besterol. Leva a Bíblia, você que é cristão, que congrega, que vai para a igreja. Está na empresa lá, na hora do almoço, lê a palavra de Deus. Ah, evangelista, vai ficar batendo papo com os amigos. Irmãos, o Senhor não quer que nós ficamos na roda dos escarnecedores falando palavrões e nem besterol e nem porcarias, porque isso não leva a elevo espiritual coisíssima nenhuma. E o que fazer, evangelista? Leva a palavra para o serviço. Na hora do serviço, na hora do almoço, que é 1 hora, tira 10 minutos, meia ou 20 minutos, lê a palavra. Você faz isso, evangelista? Às vezes faço. Ou às vezes, todas as vezes eu faço. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito primordial na vida do cristão. Porque no serviço das empresas, meu irmão, se o cristão não tiver cuidado, meu irmão, nas horas de almoço, só sai o que não presta. Pornografia, safadeza, conversa imoral, conversa indecente, piadinha suja que o diabo gosta. E está lá o cristão dançando samba no meio, meu irmão. Sabe o que vai acontecer com esse cristão? Ele vai no embalo, meu irmão. Ele vai no embalo. Como pensa que não, irmão? Ele chega em casa assim, ó. O que aconteceu, meu irmão? Eu morri na empresa. Como que te matou? Eu estava lá envolvido com as pessoas que não eram com Deus e estava participando das safadezas. Vai pro beleléu, meu irmão. E a nossa salvação, Neuza, a nossa salvação, Cristina, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem mulher, não tem gato, não tem papagaio, não tem cachorro da Dilsa, não tem nada, meus irmãos. Aleluia!
A nossa salvação está acima de tudo. Aleluia. Coitado da Dilson. Oh, aleluia. Nossa salvação está acima de qualquer coisa. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 4, meus irmãos, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a respeito da salvação, a respeito da espada. Toda igreja pode ler Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pode ler, minhas irmãs. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem achou, os não acharam, pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmão, está dizendo aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus. O que é viva e eficaz? Vamos falar sobre isso aí. Está dizendo o seguinte, que ela é viva. Se você está morto e você lê ela, você vai se fortalecer. Tem prova. É só você ver lá no livro de Romanos 10, 17, esse versículo bem conhecido. Paulo escreve aos Romanos capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ponto. Irmão, tu está morto na fé? Estou, evangelista, eu estou morto, eu estou para de Bagdá, eu já morri há 300 anos, eu já era, me acabei. Tem como ressuscitar a fé. Como? Lendo o gibi do Ari Toledo? Não. Lendo pornografia? Não. Lendo romance do Dom Casmurro ou sei lá das quantas? Não. E o que vai me fortalecer, evangelista? Só tem uma receita, meu filho. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus na vida, irmão. Levanta o crente defunto. Levanta o obreiro defunto, a obreira, o irmão, o pastor, o evangelista, o diácono, a diaconisa, o missionário. Casamento destruído, que o diabo tem que passar a rasteira, ou está passando a rasteira. Se não colocar a palavra no centro do casamento, abrindo um precedente, abrindo uma lacuna. Se nós não colocarmos a palavra de Deus no nosso casamento, irmão, o diabo entra no casamento e faz a raça e faz do casamento um lixo, meus irmãos. E o que fazer, evangelista? Colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. É difícil, Nilza? É muito difícil, Nilza. Eu não vou dizer que é fácil, não. Eu e a minha esposa, nós passamos luta também, né? Porque eu estou aqui com esse paletózinho preto, todo engravatadinho, embora eu estou sem gravata, tudo na roupinha emprestada, mas eu passo luta também com a minha esposa, nós passamos luta. Porque não há casamento perfeito. Nós não podemos ver o casamento de aparência. Eu falo com minha esposa direto, nós temos que ser o que somos. Ser o que somos. Irmão, não. Eu falo para a irmã, nós não temos que ver de aparência, nós temos que ser o que somos. Senhor, entra no centro do nosso casamento, me ensina a ser fiel a ela, não olhar para as mulheres dos olhos azuis, olhos encarnados, ou vermelho, ou branco, ou amarelo, ou azul, ou rosa, e me deixa olhar também para os tigrão. Não. Amém, meu irmão? Porque senão, meu irmão, o diabo entra no casamento, meu irmão. É ou não é, Neuza? A mulher olha em casa e vê o cara nesse pedaço. Aí está logo um bodão. Senhor, ajuda ela, Senhor, para não fazer isso. Ou a mim também, meus irmãos. Porque se o cristão não tiver cuidado, irmão, o diabo entra no casamento, Neuza. Faz o marido trair a mulher, faz a mulher trair o marido e filho o capeta dentro de casa. O lar que vai ser um lar cristão é um lar do demônio. E é isso que o diabo quer. E se o cristão não vigiar, o casamento vai para o ralo, vai para o inferno de castigo aceso. Então, o teu casamento, a tua vida espiritual pertence a Deus. Então, nós vamos preservar, vamos zelar, como evangelista, com a palavra de Deus no centro da nossa família. Aleluia! Louvado seja Deus. Evangelista, eu vou tirar a Bíblia, a palavra da minha família, do centro da minha casa. Meu irmão, então você vai tirar, vou tirar, evangelista, a palavra do centro da minha casa. Então, aproveita, meu irmãozinho, minha irmãzinha, e coloca o cachorro no pé da caminha para quando tu acabar de deitar, tu cai morto dentro. Porque sem a palavra de Deus no centro da casa, irmão, a nossa vida vira um lixo. Sim ou não, meus irmãos? Verdade, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos. Aleluia. Manejando bem a espada do Espírito. Porque eu não quero vir aqui, mano, trazer um culto para os irmãos, ficar enganando com os irmãos, pega nisso, traz uma rosa, traz uma flor disso. Eu não sou contra quem faz isso. Irmão, traz isso, traz uma pedra para a igreja. Não tem negócio de trazer pedra para a igreja, nós temos que trazer a palavra de Deus para aprender a palavra. Não vamos ficar com lambança enganando os irmãos. Irmão, traz uma rosa, traz isso, traz uma flor amarela, uma flor preta, azul. Não, eu não tenho esse negócio. O nosso negócio aqui é a palavra de Deus que vai nos dar um norte e vai nos balizar e vai nos nutrir espiritualmente, sem enrolação e sem enganação, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Se temos semelhante, manejando bem a espada, se temos semelhante alma, combatamos as mentiras que nos chegam aos arraiais com verdades.
Cortemos pela raiz as heresias, misticismo e modismos que teimam brotar em nossos campos. Misticismo, meus irmãos, o que é misticismo? É fazer o material tornar espiritual. Irmão, toca nesse altar aqui que você vai ser curado. Irmão, isso é besteira. Não tem isso não, meu irmão. Irmão, toca nisso aqui que vai ser curado. Não, isso é misticismo. Não esquece tudo isso. Modismo, inventar moda na igreja para enganar os irmãos, para os irmãos ficarem na igreja. Não, o modismo aqui é a palavra de Deus nas nossas vidas, enxertada na nossa vida para nos fortalecer. Esse é o alimento sólido. Saibamos como manejar bem a palavra de Deus. Como que nós vamos saber manejar a Neus? Hoje a Neuza me paga. Como nós sabemos manejar a palavra de Deus, Neus, se nós não gostamos de ensinamento? Fala para mim. Como nós iremos manejar bem a palavra se nós não temos a humildade, a sensatez, a humildade de emprestarmos o nosso ouvidão para aprender a palavra? Não vamos aprender. Nós vamos pregar nada, irmãos. E o que fazer, evangelista? Temos que aprender a palavra para termos o que falar para nossos filhos, nossa família e nossa parentela, meus irmãos. Senão eles nos passam a rasteira. Porque as outras religiões por aí nós estamos mergulhando no conhecimento da palavra. E temos cristãos que estão assim, Senhor, me dá sabedoria, mas não se esforça. Deus vai descer do céu e mandar um anjo na tua porta, minha porta, assim, eu vou abrir a tua mente e te dar o conhecimento. Esquece que não vai vir anjo de jeito nenhum, irmão. Nós temos que queimar a pestana, ler a palavra, congregar, buscar mesmo, para que nós possamos aprender. Aleluia. Vamos aqui, meus irmãos. Aqui diz assim, ó. Manter o seu testemunho. Com realço o próprio Senhor. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Eu peço que os irmãos leiam toda a igreja, Apocalipse 2. Apocalipse 2 e versículo 13. Toda a igreja, por favor, meu irmão. Apocalipse 2 e versículo 13. Glórias ao nome de Jesus. Onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Está vendo aí o que aconteceu com Antipas? Eu já vi alguns pregadores, algumas pessoas chamando aqui antipapas. Não tem nada a ver, aqui não tem nada a ver com papa não, meu irmão. Esse Antipas aqui era um servo do Senhor. Olha o que diz aqui, eu vou reler para os irmãos. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, meus irmãos, acontece no dia de hoje, muitos cristãos no dia de hoje estão negando a fé, meus irmãos. Muitos cristãos no dia de hoje, irmãos, se a gente não tiver cuidado, meus irmãos, eu falo nós, a gente nega a fé por pouca coisa. Às vezes pela vida financeira, pelo problema no casamento, pelo problema na empresa, pelo problema familiar, ou quaisquer outro problema. Nós olhamos para aquele problema e falamos assim, a partir de hoje, eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais congregar, na minha vida só está tudo errado. Deus não é culpado das nossas lambanças, não, meu irmão. Jó disse, de que se queixa o homem? A não ser dos seus pecados, meus irmãos. Eu já tenho quebrado minha cara muitas vezes. Muitas vezes eu quebrado minha cara, minha mãe fala, Auriano, por que tu fez isso? Auriano só faz burrada. Eu falo, meu irmão, só faz burrada, Auriano. E às vezes eu fico nervoso, eu tenho que engolir a seco, ali desce na garganta. E é ruim quando você é repreendido, você faz uma coisa que te prejudicou, e alguém vai lá e te corrige. Então, meus irmãos, mas é bom quando nós somos corrigidos. Porque nós vamos tentando as nossas arestas vai se aparando e nós vamos se acertando com o Senhor. Aqui no Apocalipse 2,13 aqui, está dizendo o seguinte, eu sei as tuas obras, que é a igreja de Pérgamo, e onde habitas, que é o trono onde está Satanás. Olha só o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. A perseguição era tão ferrenha lá, irmão. Ainda diz assim, ó, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só o que aconteceu na igreja de Pérgamo. O diabão estava lá na região de Pérgamo. E Antipas lá, fiel testemunha de Cristo, foi morto lá. Quem era esse Antipas? Um servo do Senhor. Ele sofreu perseguição até morrer. Tem cristão, quando ele sofre perseguição desse tamanho da agulha, irmão, da pulga, ele já desvia da casa do Senhor. Eu não vou mais congregar, eu não vou mais buscar Deus, eu não quero mais saber de Deus, tudo tem dado errado, eu vou parar com isso e acabou. Nessa noite, meu irmão, hoje você está assim, nós estamos assim, mas o amanhã de Deus na vida de vocês pode ser grande na vida de você, na minha vida. O que eu estou falando agora pode ser para no dia futuro.
Quando você prosperar, meu irmão, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas, não se esqueça de Deus, de Jesus Cristo. Não se esqueça, sabe o que acontece, irmão? Porque quando o cristão ele prospera espiritualmente e mais materialmente ainda, irmão Deus, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que ele faz, esquece do Senhor. Esquece de Jesus Cristo. O cristão está na prova, ele tem que buscar Deus. Ele é abençoado, ele tem que congregar. Sabe por quê? Como ato de gratidão. Vamos lembrar um textozinho básico. Quem que se lembra dos 10 leprosos? Eram 10 leprosos. Foram curados quanto? Os 10. Um voltou para agradecer a Cristo. Certo? Chegou lá para agradecer a Jesus Cristo. Jesus falou assim: rapaz, não foram 10? Cadê os outros teus amigos? Eu não sei, mas eu estou aqui para te agradecer. Tem muito cristão que é assim, meu irmão. Ele busca Deus, rasga o joelho, rasga a testa no chão, rasga o sapato, de tanto orar com o sapato no chão, fura o bico, o joelho fica em carne viva, pior do que o joelho de Davi Miranda. Mas quando Deus abençoa, sabe o que ele faz, Deus, ou ela faz? Irmão, cadê a irmã? A irmã fulano, virou Gasparzinho, sumiu. Por quê, meu irmão? Porque é ingrato. Quer dizer que eu vou lembrar de Deus, Deus, somente quando eu estou ferrado, lascado, beira à esquerda, lascadão, ferradão, zero à esquerda? Não. Eu tenho que lembrar de Deus quando eu estou lascado, ferrado financeiramente, e mais ainda quando eu prosperar como ato de gratidão. Senhor, eis-me aqui que me abençoaste. Muito obrigado, Senhor, aleluia. O que é isso? Ato de gratidão, meu irmão. Nós temos que sermos gratos a Deus quando nós estamos na prova, que Ele vai tirar nós da prova, e quando nós estivermos na bênção, Senhor, eis-me aqui para te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Os 10 leprosos, um só voltou para agradecer ao Senhor. E diz o texto que aquele que voltou era um ímpio samaritano, mas que reconheceu a Cristo. Nós temos que reconhecer a Cristo na dificuldade, na pendenga, quando estivermos na pendenga e quando nós estivermos na bênção. Amém, meus irmãos? Glória! Vamos aqui, meus irmãos. Diz assim, meus irmãos, assim, aqui, ó. O testemunho, cadê? Aqui, ó. Doutrina de Balaão. Estou indo rápido. Os irmãos estão pegando alguma coisa, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É porque ensinamento é assim mesmo, é cansativo, é aquela enjoativa, a gente se coça para cá, se toca para lá, e se coça, é assim mesmo. É aqui chama-se culto racional, aprender a palavra, aleluia. Glória a Deus. Ensino pseudobíblico, meu Deus, quase falar língua estranha. Que, torcendo as Sagradas Escrituras, através de artifícios teológicos e hermenêuticos, corrompia a graça de Deus, apresentando aos santos uma teologia permissiva e eticamente tolerante. Aqui era o que ensinava Balaão. Eu peço que os irmãos leiam a carta de Judas, aquele livro, antes do Apocalipse, meus irmãos. Antes do Apocalipse tem Judas. Judas só é um capítulo, no caso vai ser, Judas vai ser o versículo 4, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 4 de Judas. Capítulo 1 e versículo 4. Toda a igreja pode ler, por favor, Judas, capítulo 1 e versículo 4, meus irmãos. Pode ler, meus irmãos. Judas 1 e 4. Eu vou ler até com os irmãos. Vamos cantar até 3 e nós ler junto. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios se convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quer ver mais aqui? Vamos ver aqui. Vamos ler até o versículo 6, meus irmãos. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-os da terra do Egito, destruiu-os depois os que não creram. O 6 mesmo, toda a igreja o 6. E aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora o versículo 11, meus irmãos. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, assassino, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Coré, nós sabemos que aquele homem lá que escondeu a capa babilônica, lá no livro de Josué capítulo 7, se eu não me esqueço, e Balaão, aquele profeta enganador, que estava profetizando por interesses. Aquele profeta que profetizou por interesse no livro de Números,
quando ele foi amaldiçoar Israel, e Deus, quando ele ia amaldiçoar, Deus mudava a palavra. Acontece isso, hoje em dia acontece, principalmente nas igrejas. Porque eu não posso usar a palavra de Deus aqui, irmãos, para ludibriar vocês. Não. Sabe por quê? Eu engano vocês. Eu engano vocês. Tranquilo, ó, maravilha. Mas depois que vai para o inferno, quem é? Eu. Estou fora, meu irmão. A minha salvação não depende do real dos irmãos. A minha salvação não depende do real dos irmãos da gente. Não. A minha salvação depende do meu esforço, de minha fé e da minha sinceridade com Deus. Porque eu não quero, meus irmãos, passar 30, 40 anos na igreja, servindo a Deus, e no final, lá no final, no último estágio da minha vida, eu ir para a ponta do espeto, espetado pelo diabo. Sai fora, meu irmão. O negócio é esse, meu irmão. Oh, o que é isso? Então a nossa salvação é o mais primordial das nossas vidas. Está escrito em Mateus. Se eu não me esqueço, é Mateus 26, 16 ou 16, 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Seria melhor não ter nascido, meu irmão. A tua salvação é o melhor bem. É o melhor bem da tua salvação. O que é salvação? Você ter paz de espírito, paz com Deus, paz com o próximo, paz com o amigo, paz com o pastor, paz com o papa, paz com todo mundo, meu irmão. E é coisa muito importante. Não tem coisa melhor do que a salvação das nossas vidas. Glória a Deus. A pessoa dessa turma falou, aquele irmão, eu não tenho dúvida dele, mas aquele irmão lá, rapaz, sei não, mas eu tenho uma certa dúvida dele. Não tem gente assim, quando você fica assim com a dúvida, rapaz, sei não, eu andar meio atrapalhado. A gente fala sem querer, ali já é um pré-julgamento, meus irmãos. Aleluia. Então, meus irmãos, então a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me santifica e me guarda, porque a minha salvação é mais importante do que quaisquer coisas. Glória a Deus. E Balaão aqui era um enganador, meus irmãos. Ele quis enganar Israel. O objetivo dessa doutrina era levar o povo de Deus à prostituição, à idolatria, a fim de enfraquecendo-os moral e espiritualmente. Extorquir-lhes os bens materiais. Era a teologia dos ladrões. Extorquir a teologia material. Extorquir os bens. Eu falava hoje com uma irmã, falei para uma irmã da igreja aqui hoje, falei, irmã, posso ser irmã? Ela passou por mim, pastor, pastor, parabéns lá pelo trabalho lá. Olha só o que ela falou comigo. Pastor, eu tenho acompanhado vocês, os cultos de vocês lá, parabéns lá, pela TV web da igreja, tal. Deixa ela falar. Quando ela falou, eu falei, você sabe por que aquela TVzinha web da igreja está lá para uma porta para a evangelização? Por que, pastor? A tua oferta. Ali não tem um centavo do meu trabalho não tem. Mas tem dinheiro dos irmãos, porque do meu dinheiro não coloquei nada. Não vou ser hipócrita, chegar aqui, não. Irmão, foi dinheiro meu, não foi nem um centavo meu. Foi centavo dos irmãos. Uma certa irmã mandou um pix. Pastor, estou mandando isso aqui para a igreja. Um dia de sábado. E era justamente aquela quantia, Neuza, que eu precisava para pagar o registro do governo. O registro que é um órgão que regulamenta sites, chamado Registro BR. Para ter um site você tem que pagar esse registro que pertence ao governo. E eu paguei, meus irmãos. Aquela pessoa mandou uma certa oferta, paguei e ainda sobrou uma quantia. E aquela quantia que sobrou, irmãos, era justamente a outra quantia que precisava pagar o stream para liberar o site. Não foi dinheiro meu, foi dinheiro dos irmãos. Eu poderia ter pegado bem o dinheiro daquele irmão e ter comprado uma pizza naquele dia de sábado, porque eu estava comer pizza e estava sem dinheiro, o dinheiro estava na minha mão. Mas a pessoa falou assim, pastor, eu estou dando para a igreja. Estou dando meu dízimo para a igreja. Se está dando dízimo para a igreja, Neuza, já está dizendo, é para a igreja. Agora eu vou pegar o dízimo da irmã, do irmão que foi lá, está lá se matando, trabalhando, pegando lotadão, suadão, machucando, parecendo um peixe na lata de sardinha imprensado. E eu pegar e gastar dinheiro do irmão, me ajuda aí, irmão, que esse santo vem aqui de carne. Não. Se é para a igreja, é para a igreja. Quando é para a pessoa fala, pastor, eu estou dando para você. É diferente. Sim ou não, meus irmãos? Sim. É diferente. Porque quando a pessoa vai mandar ajuda para ele, eu falo, irmão, para que você está mandando para ele? É para a igreja ou para o auriano? A pessoa fala, é para a igreja. Eu estou ciente. Se eu pegar e pôr no bolso, eu vou para o Espírito. Eu não quero ir para o Espírito. Eu quero ir para a glória em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, eu agradeço essa pessoa que ajudou e está lá. E quando entrou no ar, a primeira pessoa, não vou dar nomes, mas quando entrou no ar, foi a primeira pessoa que eu mandei
o vídeo, o link já no ar. A pessoa até, eu senti que até se tremeu assim também, que nem eu me tremi. Mas é para a glória de Deus, meus irmãos. E vamos que vamos, porque é a semente, glória a Deus. É a semente, meus irmãos, aleluia. Diz assim, meus irmãos, olha. Já que não acaba. O patrono desta doutrina era Balaão. Esse Balaão, irmãos, está lá no livro de Números. Irmãos, podem abrir suas Bíblias em Números capítulo 25. Números capítulo 25, nós já vamos ler um pouquinho de Balaão. O patrono desta doutrina era Balaão, filho de Beor, que, embora profeta e teólogo, utilizou-se da profecia e da teologia para levar a maldição ao arraial hebreu. Números capítulo 25. Vou pedir para toda a igreja ler Números. Números é no Velho Testamento, chamado um dos livros do Pentateuco de Moisés. Números simboliza a numeração do povo de Israel. Pode ver, quando você for ler o livro de Números, ele fala quantos sacerdotes tinha, quantos levitas tinha, quantos tocadores tinha, é tudo numerado, quantas tribos tinha, quantos soldados das tribos tinha, por isso que fala Números. E também é um dos livros do Pentateuco de Moisés. O Pentateuco é os 5 livros de Moisés, do Gênesis ao Deuteronômio. Lembrando que o livro de Gênesis, o livro de Número, de Jó, há provas que o livro de Jó é um dos livros mais antigos. E também há indícios que o livro de Jó foi escrito por Moisés também, meus irmãos. Números capítulo 25, versículo 1 ao 5. Vou pedir para toda a igreja nós lermos junto. Números capítulo 25, versículo 1 ao 5. Vou contar até 3 e a gente lê. Bom, meus irmãos? Israel, 1, 2, 3. Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas obrigaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, a Israel, a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enfoca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Meus irmãos, aqui, meus irmãos, era nesses dias aqui, era nos dias de Balaão. Nesses dias aqui, Balaão estava profetizando, era um dos profetas da época. Inclusive aqui, meus irmãos, quer ver? Números, deixa eu ver, Números capítulo 25, número 25, subornador por Balaque, subordinado por Balaque, o rei de Moabe, ensinou-lhes como levar a maldição às tendas hebreias. Por isso o apóstolo Pedro taxa-os de louco. Aqui, meus irmãos, nesses dias aqui, Israel estava todo corrompido. E o profeta da época era Balaão. Meus irmãos, eu peço que vocês vão ler, por gentileza, no livro de Números, capítulo 24, versículo 1 e o 2, meus irmãos. É o que eu estou querendo achar, é isso. Números 24, versículo 1 e 2. Toda a igreja, por favor. Vendo Balaão, que bem pareceu aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto, e levantando Balaão seus olhos e veio Israel que habitava, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. O seguinte é esse, meu irmão. Esse Balaão aqui que nós estamos lendo aqui, está no capítulo 23, versículo 18 também. Ele era um profeta que ele foi no embalo de Balaque para amaldiçoar a Israel. Só que quando ele ia amaldiçoar, meus irmãos, Deus mudava a palavra na ponta da língua. E ele chegou a dizer, e outra coisa, ele era pago, irmã Cristina, para amaldiçoar a Israel. Mas só que quando ele ia amaldiçoar, Deus não deixava, na ponta da língua dele mudava a palavra. Ele chegou a dizer: como que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Ou seja, irmão, quem está na presença de Deus não tem negócio de má sorte, de maldição, de nada disso. Esquece, meu irmão.
Se alguém, irmão, você vai, não esquece, você está em Cristo. Ainda que alguém tente jogar contra ti inveja, não vai pegar, meu irmão, não vai pegar, porque tu e eu estamos debaixo do sangue de Cristo. Estamos debaixo do sangue de Cristo. Ainda que arme contra a sua vida, contra você, meu irmão, ainda que não... Tudo vai. Tem gente, irmãos, que às vezes não vai com a tua cara nem com a minha cara, e pode ser que haja pessoas que até olham ao contrário para dar errado, meu irmão. Verdade. Só que Deus, no final, Deus vai fazer dar tudo certo, meu irmão. Ainda que pessoas têm inveja de você, minha irmã, meu irmão. Você, pastor, fulano e tal, tem inveja de mim, mas se você está em Cristo, irmão, essa inveja vai cair por terra no nome do Senhor. Vai cair por terra. Portanto, irmão, não vamos sair da presença. Balaão aqui, meus irmãos, era um profeta pago para amaldiçoar. E o final de Balaão foi triste. Ele morreu numa morte feia, meus irmãos. Verdade. Eu peço que os irmãos leiam, por gentileza, meus irmãos, o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, lá no Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Aqui fala sobre... Por isso o apóstolo Pedro taxa-os de louco. Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 2... 2 Pedro, capítulo 2, aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, aleluia. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e o 16, meus irmãos. Olha, diz assim, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. É 2 Pedro, capítulo 2, se ver se eu estou certo mesmo. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu peço que os irmãos leiam o versículo 16, por favor, meus irmãos. Mas teve a redenção da sua transgressão. É 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16. 15, 16. Capítulo 2, versículo 16. Peraí, perdão. Acho que o pastor estava no primeiro. Perdão. Meu óculos não está muito bem, meus irmãos. Eu tô levando o gato por lebre aqui. 2 Pedro 2 e 15, está aqui, ó. Os pais deixando, agora eu estou certo. Os pais deixando, tá certo? Isso. Os pais deixando o caminho de direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosó, que armou o prêmio da injustiça, ou seja, ele armou o prêmio ele foi pelo lado da injustiça, pelo lado do pagamento. Mas teve a repreensão da sua transgressão. E o mudo jumento, aqui fala jumento, mas lá o texto diz que é uma jumenta, tá, meus irmãos? Aqui fala jumento, mas lá o texto fala que é uma jumenta, tá? O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Leia todos vocês o versículo 17, meus irmãos. estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Tá vendo, meus irmãos? Aqui diz o seguinte, que Balaão, ele foi um louco. E assim está Pedro falando de muitos cristãos no dia de hoje, os quais deixando, ó, o versículo 14 é muito forte, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engorda as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, que só pensa em dinheiro, filhos de perdição, os pais deixando o caminho direito, erram segundo o caminho de Balaão, filho de Bosó, que armou o prêmio da injustiça. Isso o apóstolo Pedro está falando nesses dias aqui, nesse texto aqui, nessa época, para os cristãos daquela época, meus irmãos, que estavam seguindo o caminho de Balaão, o caminho da impiedade, o caminho do prêmio, o caminho da facilidade. É diferente hoje, meus irmãos? Não. É como eu falei no princípio, nós podemos seguir irmãos, o mundo está cheio de coisas boas. Você pode sair daqui e falar, a partir de hoje, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de saia longa, eu não quero saber de calça, eu não quero saber de nada, eu quero saber da gandaia. Nós temos o livre arbítrio para escolhermos o que nós queremos, mas que a consequência será gravíssima. É grave, meus irmãos. Quando nós se afastamos de Deus, que eu me afastei em 90, eu paguei a fava que o bode comeu. Eu me machuquei, meus irmãos. E teve um colega meu que perdeu até um olho quando nós se afastamos em 90, meus irmãos. Deixou a marca na sua vida para o resto da vida. A marca para o resto da vida. Então, meus irmãos, aqui está dizendo o seguinte, que muitos estão seguindo nos dias atuais, muitos cristãos que estão se afastando de Cristo, de Deus e da igreja, do Senhor, tanto da igreja evangélica como da igreja do padre, não quer saber do padre, nem da igreja do pastor, nem de nada, irmão.
está deixando o capeta dominar a vida, irmão, está perdendo a bênção do Senhor. Está perdendo a bênção, meu irmão. Porque, irmãos, a família só é estável, a família só é restaurada se colocarmos Cristo no centro da nossa casa. Glória a Deus. Cristo. Não tem dinheiro, não tem emprego bom, não tem nada. Nada subestima a salvação. A salvação está acima de qualquer coisa. Amém, Dil? Amém, Dil? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a salvação é muito importante para as nossas vidas. Aleluia. Vamos já terminar? Pronto, ele bateu ali agora. Doutrina dos Nicolaitas é forte. Diz assim: Balaão tinha os seus discípulos em Pérgamo. Quais os discípulos? Aqueles que seguiam essa doutrina dele, doutrina da vida fácil, doutrina do engano, doutrina da mentira, doutrina do suborno, doutrina da esperteza. Né? Estimulados pela ganância, utilizava-se da sua influência teológica sobre a igreja, a fim de levá-la a noivar-se com o mundo. É o que acontece no dia de hoje. Se pastores não tiver cuidado, eu vou falar da nossa podridão. Eu sou evangelista, mas estou como se fosse um pastor. Eu sou evangelista, não vou dizer, eu sou evangelista, eu não sou considerado pastor, eu sou evangelista, irmão. Mas se o pastor, duas coisas que o pastor tem que vigiar: pastor e dirigente de igreja, duas coisas. Isso eu vou ficar careca mais ainda de falar. Duas coisas que um pastor tem que vigiar. Quais são as duas coisas, irmã Vânia? Dinheiro e a outra? Mulher. Repito, o pastor tem que vigiar, tem que ficar esperto com duas coisas: dinheiro, para ele não roubar as ofertas do Senhor, e a outra, mulher. Essas duas coisas eu morro de medo: dinheiro e mulher. Mulher por causa da irmã Vânia, que ela é valente. Quando uma mulher me chama no zap, que é bonito, eu falo: Senhor, me guarda, me cobre com o teu sangue, me ajuda, Senhor. Meu irmão, se a gente não pedir a Deus graça, misericórdia, em telefonemas e ligações, irmão, eu não converso em rede social. A minha mãe sabe. Se alguém conversa na rede social, lá no Facebook, lá no meu Facebook, alguma pessoa que manda um oi: Cristina, dá para você dirigir o culto hoje? É a Cristina, vez ou outra, né, Cristina? Eu vejo ela lá: Cristina, dá para você dirigir o culto hoje? Amém, pastor. Eu já sabe, já põe a mãozinha: tchau, estou fora. Embora que a amiga minha conheça, já me respeito ela muito demais. Mas a gente tem que, homem de Deus, a gente tem que se precaver. É, né, irmã Neuza? A irmã Neuza conversa comigo, todo conversa com a irmã Neuza. Todo dia eu mando mensagem para a Neuza. Quando eu mando para a Neuza, você recebe, todas recebem. 250 pessoas. Mas o homem de Deus tem que ter cuidado com mulher. O homem de Deus tem que ter cuidado com mulher. Porque senão, meu irmão, está lá no Instagram o homem de Deus lá. Horas e horas no Instagram. Eu não sou contra quem usa o Instagram. Não sou contra quem usa a rede social. Mas se o cristão de Deus, ou mulher de Deus, não ficar atento no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Badu, no Urububu, no Tutu, é tanta rede social, irmão. Sabe o que acontece com ela, meu irmão? O casamento vai para o Beleléu, a mulher vai para a Lua, o marido vai para Marte e o capeta rede em casa. E os filhos ficam jogados a mercê, porque os pais não vigiaram, deram lugar carne, o adultério entrou a devassidão, a safadeza, o engano, a prostituição, a coisa que é gado do diabo, precisa de um casamento para lá, mulher para cá, gato para lá, papagaio para lá, casamento separado, filhos jogados para lá e para cá, porque os pais não vigiaram e o diabo entrou no casamento e veio o adultério, a safadeza, a prostituição e vai para o Beleléu o casamento. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Acontece isso, evangelista? 3 milhões por dia de casamento que estão sendo destruídos porque o marido não vigia na rede social, ou vice-versa, a mulher não vigia na social. Às vezes o marido quer a atenção da mulher, tá a mulher lá enfincada no diacho do Instagram, ou então no Facebook, ou lá no Twitter. Irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, ou vice-versa, meu irmão. Quem é casado tem que dar atenção, marido para mulher, mulher para marido, mulher para marido, marido para mulher. Se não tiver atenção um para o outro, o casamento vai para o capeta, a mulher separa, põe chifre, o marido põe chifre, o diabo entra, meu irmão. É ou não é, meus irmãos? Tem pastor que não fala isso com medo do irmão, não dá mais o dinheiro. Aquele que o irmão não deu um centavo, mas vai escutar a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia! É o meu compromisso com Deus, meu irmão. Pastor, tu tá doido, eu não vou mais dar oferta dessa igreja, não. Amém, leva a tua oferta para casa. Mas você vai sair daqui balizado com a palavra de Deus. O casamento se restaurar, a família se restaurar, o filho se restaurar. E você cheio, nós sermos cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Porque a vida continua após a morte. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Assim, Jacira,
era a igreja de Pérgamo. Estava envolvido na safadeza, na vergonhice, meus irmãos. Apenas Antipas, o servo fiel, que aguentou firme ali, não negou o Senhor, não negou a fé. Então a irmã Jacira, a irmã Neuza, a irmã Dil, irmãos que estão presentes, a Vânia, minha esposa, a Cristina, aos irmãos que estão ouvindo, não nega a fé porque está na bênção, não nega a fé porque está na miséria, não nega a fé porque está fraco na fé, não nega a fé porque está na decadência, não nega a fé, mas pegue firme, vamos pegar firme, porque nós vamos um dia morrer, um dia nós vamos para a sepultura e nós temos que morrermos e sermos salvos, aleluia! Porque senão, meu irmão, nós vamos passar 300 anos na igreja e depois morrer. Morreu, perdeu a salvação. Não teve graça nenhuma. Nem curtiu a balada da vida, nem curtiu o forró da vida, nem curtiu o samba rock da vida e perdeu a salvação. Que adiantou? Nenhum nem outro. Então, meu irmão, você que está firme na casa do Senhor, pega firme. Pastor, eu vou para a casa do Senhor mesmo fraquinha. Venha. Porque você vai vir fraquinha, vai pegar umas calibradas de Jeová da palavra e vai sair, ó, pulando com 2 pés. Glória a Deus. Que é a palavra que vai te fortalecer, meu irmão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu vou pedir para a Cristina cantar um hino. Aí vamos tira a oferta, eu dou a bênção apostólica e nós vamos para casa. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, meus irmãos. Hoje nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. E, irmãos, o nosso estudo de doutrina, Deus, é isso aqui. O nosso estudo de doutrina é isso aqui, meus irmãos. Nós temos o compromisso, meus irmãos, de ensinar a palavra. Não ficar aqui com lambança, querendo enganar os irmãos. Não, irmão, vocês podem tocar aqui que você vai sentir o som. Não. Nós queremos que você se fortaleça, que nós se fortalecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus da glória. Aleluia. Deus de glória. Santo Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Certamente não conhece o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que o seu Deus tem. Não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Pra te dar vitória, Ele para o tempo da estação. Luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Ele para o tempo, muda a estação, acalma a tempestade, abre o rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto. Ele abre porta onde não tem parede, tira guarda-rocha pra matar sua sede, bem na hora exata e no momento certo. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar, se tem sentido na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer, ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai atacar o que Ele assinou. Deus hoje decretou
feito pra você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ai, meu celular só dá misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, obrigado por vocês virem para o culto hoje à noite. Que bênção. Meus irmãos, nós estamos. Eu falei para a irmã Jacira, eu estou devendo a resposta para ela. A consagração vai ser no sábado. Sábado estaremos aqui em consagração. Vamos ficar assim, irmã Jacira, no sábado e na quarta-feira. E eu quero chamar a irmã a Vânia para dar uma forcinha para as irmãs na consagração na quarta-feira. Dá, Vânia, para dar uma forcinha, Vânia? Então a irmã Vânia vai, então fica na consagração a irmã Vânia, a irmã Jacira, e vou colocar, como a irmã Cristina está trabalhando, né, irmã Cristina? Não, as quartas que eu tiver em casa eu venho, pastor. As quartas que ela tiver, tá bom. Mas eu venho, tá bom. Então fica a irmã Jacira, a irmã Vânia, e eu quero que a Dil também. Eu quero dessa tarefa para vocês três, Dil. Eu quero dessa tarefa para vocês três. Pode vir os cachorros. Pode deixar. Pode deixar os cachorros vir, não tem problema não. Não, irmã Vânia? Vou trazer aqui. Todas as quartas. Cuida deles. Eles ajudam a cuidar. É as quartas das 9 às 10. Dá para você, Dil, também? Então eu queria deixar essas três mosqueteiras. Ô, Glória! Entendeu? Para o empate. Isso, né? E a Grace também está convidada, também, tá, Grace? Tá bom, Grace? Tá? A Grace está convidada também em nome do Senhor. A Neuza também, quando tiver a oportunidade, estiver em casa, tá, Neuza? É às quartas. E no sábado agora nós temos consagração também. No sábado, Deus quiser, eu vou estar de folga no sábado, estarei com os irmãos também. Então fica essa consagração nas quartas e nos sábados. Inclusive, aquela irmã que veio aqui, a irmã... Isso, a coleguinha dela também quer também entrar no manto da consagração. É muito importante a consagração. Graças a Deus, meus irmãos. Isso que fortalece a igreja é a consagração das irmãs. Ainda que a irmã faz igreja até 10 horas, mas no reino de Deus é forte. Vamos ficar de pé, terminar o culto em nome de Jesus. Glória a Deus, agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Nessa noite está todo mundo crente, todo mundo salvo. Tem alguém que quer se reconciliar? Tem alguém que quer se unir? Não tem? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esses cultos nossos são gravados, todos eles, para fortalecimento de pessoas. Irmãos, aqueles vídeos que eu mandei para vocês, que eu pus no status, eu já sabia. Mas só por falar, até papagaio fala. O pessoal quer provas. O nosso intelecto, é do ser humano isso, o nosso intelecto quer provas. E outra coisa, irmãos, Colômbia, irmão, nós estamos em mais de 180 países, irmãos. Glória a Deus. Onde tem um telefone Android, consegue baixar. Ao sair para cá para a igreja, um irmão me chamou sabadão do país da Angola. Angola, lá o código é mais 244. Né? Guiné-Bissau é mais 245, e vai indo. Moçambique é mais 258. Isso a gente, porque o pessoal manda mensagem e um rapaz da Angola mandou mensagem, falou: pastor, aqui na Angola está uma bênção, pastor. Então, irmãos, a nossa igreja, irmãos, você pode ver que não tem 50 membros, não tem 50, mas faz um barulho tremendo. Olha só onde nós estamos chegando, meu irmão. Aquela irmã da Espanha, ela, né, Valéria, de muitos anos já converso com ela. O desejo dela era vir aqui na igreja no Brasil. Ela falou: pastor, eu tenho vontade de ir lá. Eu falei: não, a nossa igreja é pequenininha. Eu falo que ela gosta um pouco espanhol. Eu falo: nossa igreja é muito pequena, irmã. Ela falou: não importa, irmão, eu quero ir lá. Então, você vê, meus irmãos, quando vocês louvam aqui, irmãs, o pessoal me manda mensagem: pastor, parabéns para essa irmã, parabéns. Ela vai ver lá. Fala, a avó chega, fica toda arrepiada quando eu falo para ela. Obrigado, Ceci, tá, meus irmãos? Deus abençoe, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo poderoso, muito obrigado, Senhor da glória, no nome da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa fortalecer as Teus servos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo fica conosco, não só hoje e para sempre. Digam amém. A palma para o Nazareno, que merece. Glória. Glória. Deus de glória. Não, oxe, que isso? Faz Pode ser. Aquela foi dela. Aquela foi dela. Meu amor, fica de fé. Ai, Senhor Jesus. Glória. Só vitória. Glória.
Opa, toalha. Aguenta, moço. Não, acho que não. O que, mano? Da capinha? É. Não, a toalha eu já tô levando, hein, mano? Capinha não está em cima do... Vai aí, Thaís. Você vai Ela fazer. mandar o saco, eu não sei quem trocou. Não sei. Porque ela estava escapando também, não sei. Pode crer. Vai, Suzane. Glória. Dá pra ficar trancada aí dentro. Ô, Dio, dá pra você subir ali e tirar essa lâmpada, Dio? Aí vai, só pra ir no banheiro toda hora.